Nas aplicações da calculadora gráfica TNSpire CX2T, há uma folha de cálculo designada por listas e folha de cálculo. A lógica de funcionamento é muito semelhante a outras folhas de cálculo muito conhecidas, mas temos aqui a interatividade com outras aplicações da calculadora, o que favorece decisivamente as conexões dos conteúdos científicos. Nesta folha de cálculo há dezenas de colunas e um máximo de 2500 linhas. Na parte de cima, nesta zona acinzentada, temos duas linhas, a primeira das quais destina-se a nomear as colunas de dados. Por defeito tem as denominações A, B, C e por aí fora, mas podemos colocar outros nomes e esses nomes funcionam como variáveis. A segunda linha destina-se à utilização de fórmulas. Vou colocar aqui alguns valores na primeira coluna, por exemplo, 15,2. Neste caso, a vírgula nesta aplicação tem que ser com o ponto, por exemplo, 8,7, 10,8, por exemplo. Uma vez que os dados estão em células e estas células são identificadas por uma letra da coluna e por um número da linha, por exemplo, esta primeira célula é a célula A1. Podemos aqui fazer algumas operações, por exemplo, vou colocar o igual para meter aqui uma forma de cálculo com aqueles valores, por exemplo, a média em inglês entre de A1 até A3. Ok, e temos então aqui a média destes valores. Podemos, por exemplo, calcular a soma destes valores. Poderia fazê-lo colocando, como há pouco, A1 até A3, mas também posso colocar a designação da lista toda, A com o parênteses reto, para identificar a lista, e temos aqui também a possibilidade de fazer uma soma recorrendo a esta funcionalidade. Os dados podiam ter sido colocados, portanto, o preenchimento de uma coluna podia ter sido feito também através de uma fórmula. Vou, por exemplo, colocar aqui uma fórmula em sequência. SEC, neste caso, como eu estou a colocar na célula de fórmulas, eu começo a escrever SEC e automaticamente aparece o igual. Vou colocar aqui um termo geral da sequência. Neste caso vou, por exemplo, colocar os números ímpares, os primeiros números ímpares, portanto 2n menos 1. Identifico a seguir a variável n e vou dizer qual é o primeiro valor de n e qual é o último valor de n, por exemplo, os três primeiros ímpares, e automaticamente são preenchidos, é preenchida esta coluna com esses valores. Vou nomear esta lista, por exemplo, os ímpares, imp, e para percebermos como ficou aqui uma variável, vou, por exemplo, calcular aqui a soma de quem? A soma poderia pôr de C1 a C3, mas neste caso vou colocar, também podia fazer a soma da lista C, mas vou colocar exatamente a variável. Posso ir aceder aqui a variável ou escrever e que aparece aqui, portanto, o imp, e cá está. A soma dá 9. Se eu porventura utilizasse mais alguns ímpares, por exemplo 5 ímpares, então isto vai alterar aqueles dados, mas a célula manteve-se dinâmica e atualizou quando eu atualizo estes dados. É também interessante a possibilidade que há de copiar dados externos para esta aplicação, que é o que vamos ver a seguir. Um local na web onde se pode encontrar muita informação sobre estatística e probabilidades e muitos dados estatísticos é o Alia. Vou aqui abrir Portugal em números e vou descarregar um ficheiro Excel com muitos dados acerca de Portugal. Vou aqui ativar edição.
e vou abrir, por exemplo, área e população. Vou ampliar um pouco esta imagem para se ver melhor, e agora vou copiar estes dados e passar para a aplicação listas e folha de cálculos da calculadora gráfica. No entanto, tenho que ter algum cuidado com esta formatação, porque a vírgula não é não que deve estar na calculadora, deve ser o ponto, e temos aqui esta formatação com espaços. Vamos então começar por utilizar as ferramentas do software com que se está a trabalhar e vamos alterar esta situação das vírgulas. Vamos passar a ponto tudo o que é separador de sistema, e neste caso já temos então os dados que pretendemos. Vou passar as regiões, a coluna da área e a coluna da população residente. Copiar, e vamos então agora passar para a aplicação. Vamos agora colar os dados que copiamos da web, e vou designar aqui, vou colocar aqui o nome de uma variável, neste caso era a área. Aqui temos os residentes, o número de residentes, e vou aqui nesta coluna calcular a densidade à custa das colunas anteriores. Neste caso a divisão da coluna C. Vou aqui colocar variável residentes a dividir pela variável a área, e neste caso temos então os dados relativos à densidade populacional em cada uma das regiões de Portugal, e em número de residentes por quilómetro quadrado.